Maravilha, então. Bora retomar, né? A gente teve uma aula entre a última e essa, que foi presencial, e essa não foi gravada, então vou fazer uma revisãozinha do que a gente conversou na aula presencial, para que fique, todo mundo fique por dentro. Quem faltou a presencial, não pôde acompanhar por algum motivo que seja, vai ter aqui um retorno do que a gente está vendo, né? Então, bora lá conversar. O nosso objetivo, então, nesse momento, é criar o algoritmo de ordenação por junção, ou, do inglês, o merge sort. Nós fizemos, então, alguns passos, e eu descrevi os passos que a gente ia desenvolver, né? Então, a gente começou a trabalhar com dois vetores, então, trabalhando com dois vetores, a gente fez concatenação quando os dois tinham o mesmo tamanho. Então, eu tenho um vetor aqui, um outro vetor aqui, e eu junto criando um vetor resultante com a soma do tamanho dos dois. Então, a gente está juntando dois vetores. Quando a gente fez isso, a gente também aproveitou para fazer de tamanhos diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um vetor de tamanho 3, eu tenho um vetor de tamanho 5, ele juntando dá um vetor de tamanho 8. Então, ele fica lá com 8 elementos ao final, independente se é menor de um lado, maior do outro, ele vai juntar. Então, a gente conseguiu fazer essa junção daqui. Aí, depois, a gente iniciou um outro processo, que é o de intercalação. O processo de intercalação é bem legal, porque a gente vai pegar os dois vetores e não vai juntar dessa forma. A gente vai juntar assim. Então, a gente vai cruzar os dados. Os vetores estão aqui, a gente vai interpolar eles, né? Pegar posição do primeiro, posição do segundo, posição do primeiro, posição do segundo, assim por diante. Então, tamanhos iguais é uma belezinha. O problema tá quando a gente vai mexer com tamanhos diferentes. Por exemplo, eu tenho tamanho 2, tamanho 4. Quando eu vou fazer essa junção, aí vai ficar lacunas aqui, ó, uma lacuna, lacuna. E não pode ficar, tem que ficar juntinho. Então, 2 mais 4 teria que dar 6. Só que a gente está fazendo a interpolação aqui, né? A intercalação. Então, a gente precisa manter isso aqui no final. E aí, foi onde pegou. A gente fez a intercalação de tamanhos iguais, a gente montou a intercalação de tamanhos diferentes na última aula online. Então, beleza, a gente chegou até aqui. Na aula presencial, a gente voltou na intercalação de tamanhos diferentes. Quando a gente voltou na intercalação de tamanhos diferentes, a gente modificou umas 2 ou 3 vezes, a gente fez umas 3 formas, se eu não estou enganado, de intercalar tamanhos diferentes. O que a gente fez para intercalar inicialmente? A gente fez um laço condicional, um laço com condições dentro, com ifs dentro. Então, o primeiro passo, aonde acabamos a aula do sábado passado, online, foi dessa forma. Aí, na aula presencial da semana, a gente voltou a mexer nesse daqui. E o que a gente fez nesse daqui? A gente substituiu a técnica, né? Então, a gente alternou a técnica. Então, ao invés de fazer a intercalação tudo de uma vez, a gente pensou da seguinte forma: se eu intercalar, eu tenho tamanho 2 e tamanho 4. Se eu esquecer os dois que excedem aqui, estou esquecendo, olha lá, estou esquecendo, e eu intercalar tamanhos iguais, é tranquilo. Depois, o que sobrar, eu vou fazer uma concatenação. Então, eu intercalo tamanhos iguais e concateno tamanhos diferentes. Para chegar, então, na intercalação de tamanhos diferentes, eu vou intercalar até o tamanho do menor e depois o restante eu vou concatenar. O que sobrar eu concateno. De quem sobrar. A gente montou isso daí. Depois, por último, a gente fez mais uma evolução no nosso código, né? A gente manteve essa ideia, só que a gente estava usando o laço for com if. E aí um for com if deu para ser substituído apenas por um while. Então a gente montou um laço while para fazer a intercalação de tamanhos iguais e 2 laços while para fazer a intercalação do que sobrou de cada vetor. Se não sobrou nada, como o laço é condicional, ele só testou e caiu fora, e depois ele testou e ficou lá dentro no teste, né? E aí essa foi a ideia que a gente elaborou aqui. E isso foi bacana, chegamos nessa resolução. Quando a gente chegou nessa resolução, a gente mudou algumas coisas que a gente queria, né?
Porque se a gente está conseguindo fazer intercalação de qualquer tamanho, de dois vetores de qualquer tamanho, por que, que a gente não poderia fazer de dois trechos de um mesmo vetor? Seria só mudar as referências, né? E aí a gente começou a trabalhar com um único vetor. E aí a gente fez a intercalação de tamanhos iguais, e a nossa intercalação de tamanhos iguais, ela foi bem feita, a gente tem que falar que foi bem feita, porque ela ficou funcionando diretamente para fazer a intercalação de tamanhos diferentes. E a gente passou a fazer isso daqui. Quando a gente chegou nesse ponto, a gente percebeu que se a gente tivesse dois trechos ordenados, a gente conseguiria intercalar de qualquer tamanho, tendo dois trechos de um vetor ordenado, eu conseguiria intercalar esses dois ordenando. Então a gente já está assim a um passo de chegar no algoritmo da ordenação por junção. Como ficou no final, a gente tem agora um laço condicional, que é o que a gente tinha feito, porém ele tem um if. Então a gente está fazendo um if agora dentro dele para saber de quem pega. E esse if daqui, ele é responsável por saber quem que é o menor dos dois conjuntos, né? Depois, copiamos tudo que está do lado da esquerda, tudo que está do lado da direita. Finalizou esse processo, a gente está jogando num espaço temporário, a gente retorna com esse temporário para o original. E é isso que a gente tem feito. Bidimensional, poderia usar numa boa, tranquilo, não importa. O que vai aumentar é a quantidade de laços, né? Para cada dimensão eu uso dois, né? É isso. Existem alguns problemas consideráveis, né, quando a gente fala de bidimensional. Se a gente estiver falando de intercalação de bidimensional, é um problema gravíssimo para a gente, né? Usando duas matrizes. Porque se eu intercalar duas matrizes, por exemplo, 3 por 3 e 3 por 3, 3 vezes 3 dá 9, vezes 2, porque são duas, a gente teria 18. Eu não tenho uma matriz de tamanho 18 quadrada. Isso é um problema. Aí vem a ideia. O que você quer intercalar? Linhas ou colunas? Se você quiser intercalar linhas, aí você teria uma matriz de três linhas por 6 colunas, que aí daria os 18. Isso daria. Agora, se for no mesmo, a gente tem que trabalhar com mais referências, né? Então, esse é um problema das referências. Uma das soluções que pode ser utilizado na ordenação de matrizes é você serializar ela, vulgo jogar no vetorzão. Você diminui as dimensões. Aí você consegue ordenar. Se você jogar um processo de ordenação de matriz, você jogar ela num vetor, você vai ter mais um passo, obviamente, mas no final das contas você ordena um vetor normalmente, está tudo certo, não tem problema nenhum. Então, isso aí respondendo a sua pergunta, né? A ordenação de um array bidimensional usaria a mesma lógica? Sim, seria a mesma lógica que você pode aplicar, ou, se você quiser, você serializa. E aí você continua mantendo a mesma lógica de ordenação. Então, tem as duas possibilidades tranquilas de serem feitas, né? Retomando aqui, a nossa ordenação, então, ela seguiu a seguinte ideia, né? A nossa intercalação ordenada, né? Melhor dizendo, é que a gente ainda não está fazendo uma ordenação séria, né? Nós chegamos, então, a entender o seguinte: nós pegamos um array e identificamos um trecho sequencial ordenado. O primeiro está aqui, o segundo está aqui. Ok. Então, eu já vi dois trechos. Eu determino, então, aonde eu vou quebrar em duas partes. Vou ficar aqui, por exemplo, com o trecho da esquerda. Esses valores estão zoados, né? Aqui seria 2, 4, 6. Aqui seria 1, 3, 5.
É isso, agora está certo. Pegamos a metade da esquerda, está ordenadinho, a metade da direita também está ordenadinho. Então, na verdade, a gente não precisa necessariamente pegar no meio. A gente pode quebrar em qualquer ponto. Por um acaso, esse daqui, que foi o processo inicial de tamanhos iguais, está separado no meio, mas não necessariamente. Dessa forma, a gente inicia o processo. Eu pego este elemento, que é o da posição 0, e comparo com esse elemento, que é o da posição 3. Então, o esquerda 0 eu comparo com direita 3. Esquerda 0, comparo com direita 3. O 2 é menor que 1? Não. Então, quem é o menor é o da direita. Coloco ele no meu resultante. Aí agora vou testar. Esse daqui eu já peguei, eu ando para próximo. Então, o que está acontecendo aqui? Esse eu já resolvi. Já era. Já está na posição. Esses 3 não estão e nem esses 2 estão. Vou para o próximo desse lado. E ele continua no primeiro desse. 2 e 3, o menor é 2, ele vai colocar o 2. Vai vir para o próximo. 4 e 3, o menor é 3, ele vai pegar o 3. Vai para o próximo. 4 e 5, o menor é 4, ele pega o 4. Vai para o próximo. 5 não, aqui é 6, né? Aqui, isso. 6 e 5, o menor é o 5, ele pega o 5. Acabou. Vai ficar sobrando esse daqui ainda, que não foi intercalado ordenando. O que a gente faz depois desse processo? Quando chega ao final, a gente vai fazer o quê? Concatena o que está sobrando do lado da esquerda, copia então o E3 para lá, e concatena o que está sobrando do lado da direita. Não está sobrando nada, então não copia nada. Se fosse o contrário, daria certo. Isso daí é o nosso processo. Então a gente determinou vou voltar aqui em cima, desculpa, 3 variáveis. A posição inicial, a posição de quebra e a posição de término. Então a gente está falando onde que começa, 0. Onde que vai quebrar, a gente determinou que vai ser o 3, que é realmente a posição inicial do segundo trecho. E aonde que termina? A gente sempre usa a posição exclusa, né? Então, posição 6. Está aqui. Dessa forma, a gente tem o primeiro trecho, começa em 0 e termina em 3, inicial e quebra. O segundo trecho começa em 3 e vai até 6, quebra, término. Então é isso que a gente tem, de 0 até a quebra, do inicial até a quebra, da quebra até o tamanho do vetor, ou seja, até o término, até 6. A gente dividiu dessa forma. E isso daí é passado, a gente pode passado por parâmetro, né? A gente pode determinar onde começa e aonde termina. Então, se, por exemplo, eu quiser ordenar esses dois, esse meio daqui, né? O 2 e 3 está ordenado, o 4, não, é esse aqui de cima, perdão. O 4 e o 6 está ordenado, o 1 e o 3 está ordenado, ele vai ficar 1, 3, 4 e 6. Ele vai colocar isso aqui em ordem. Então, eu posso fazer isso. Eu posso. Posso determinar aqui as posições. E isso daí é o que possibilita a gente brincar bastante com o nosso modelo, né? De ficar, né, mexendo as posições. Nosso código, então, ele tem uma característica importante. Eu vou mudar o meu imprime só para eu passar o nome do que eu estou imprimindo, para a gente ver. Vou fazer aqui uma sobrecarga dele para a gente ter duas possibilidades de impressão. Essa outra possibilidade aqui que estou criando, eu vou criar um string, texto, e depois o vetor. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou imprimir o texto, dois pontos, espaço, array. Isso se chama frufru, né? Estou fazendo um frufru. Agora o que eu quero é isso daqui, passar um texto e dizer quem que eu estou imprimindo para a gente entender. Por que eu quero fazer isso? Eu quero ver, antes de copiar, como que está o vetor original e como que está o vetor ordenado. Hoje, nesse momento, a gente está assim, passando esses dados daqui, cadê? Esses dados
ordenando da primeira posição até o tamanho do vetor, quebrando na posição 3, compilando, rodando, ele está conseguindo fazer a ordenação bonitinha. Então, ele está intercalando os dois trechos ordenados, entregando o resultado ordenado. Beleza. Só que eu quero ver esse vetor que eu estou passando, o original. Então, eu quero ver ele. Eu vou pedir aqui, depois que ele fizer o processo todo, e antes ainda de gravar os valores de volta, eu vou chamar o imprime original. O original nosso aqui dentro, ele está sendo chamado por vetor, que foi o nome do parâmetro que a gente passou, né? O nome da variável criada. E depois eu quero imprime a resposta. E eu quero ver isso, como é que tá. Compilei, rodei, olha lá que legal. Agora a gente consegue ver. Original, ele está lá. 2, 4, 6, 1, 3, 5. A resposta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Copiou para a resposta. Esse daqui está perfeito. A gente não observa nada de estranho aqui. Só que, olha só, eu vou mudar as posições. Eu quero ordenar agora só esse trecho do meio. E eu estou percebendo que, começando aqui, 0, 1, da posição 1, 2, 3, ponto de quebra, ele vai até 4, e aí eu pego a próxima, 5. Só esse trecho daqui que eu quero ordenar. Então tem que ficar 2 no começo, 5 no final e o restante ordenado. Compilando, rodando, voilá o que está acontecendo. Olha só o que está acontecendo. 2, 4, 6 é o original, primeira parte. O 2 eu não quero que mexa. Não quero que mexa. Só que aqui você está percebendo que ele tem um 0 nessa posição e ele não tem o último aqui. Então quer dizer que eu estou criando uma posição a mais. Sim, eu estou criando uma posição a mais. E vamos ver o que acontece, né? O que acontece aqui, para funcionar, é que a gente faz a cópia dos nossos dados de resposta, que é essa resposta, a gente copia de volta para o original. Então, a resposta é jogada de volta para o vetor original. Quando a gente faz isso, a gente começa na posição. Então, a gente vai copiar o 1 vai ser jogado em cima do 4, o 3 vai ser jogado em cima do 6, o 4 vai ser jogado em cima do 1 e o 6 vai ser jogado em cima do 3. É isso que ele está fazendo. O que acontece aqui é que eu estou criando uma posição a mais do que é necessário. Querendo ou não, dependendo do que a gente estiver fazendo, dependendo do tamanho do array que a gente estiver ordenando e os trechos, isso daqui vai ficar enorme. Sei lá, a gente estiver ordenando aí 100 mil elementos. Eu estou ordenando um trechinho lá do final. Ele vai ficar com um monte de zero no início. Então a gente está desperdiçando espaço e memória e a gente está desperdiçando recursos. Logo, existe essa possibilidade de otimização. Então a gente vai fazer essa otimização aqui. Essa otimização é necessária, que a gente corrija isso daqui para que a gente não fique gastando. O problema em corrigir isso, deixa eu só copiar aqui para a gente ver e comentar sobre, vai ser o seguinte. O que acontece é assim,
a gente está fazendo essa cópia de tal forma que esse valor de baixo vá para cima, esse valor de baixo vá para cima, esse valor de baixo vá para cima e esse valor de baixo vá para cima. É isso que a gente está fazendo. Então, realmente é isso que está acontecendo. A gente está montando dessa forma. Então, a gente está fazendo isso aqui. A gente está jogando para cima. Ok, estamos jogando. Isso daqui está fácil. O problema é que, se eu diminuir isso daqui, eu vou ter que fazer um deslocamento. Então, isso daqui é agora. E como eu quero que fique, né? E como ficará. O que eu vou querer agora é que, se eu estou intercalando, ordenando somente 4 elementos, o meu resultante, a minha resposta, o meu temporário, tenha apenas tamanho 4. E aí, percebeu o que aconteceu aqui? Se eu não tomar cuidado, pode acontecer isso, vai dar aqui array index out of bounds, porque ele não vai conseguir pegar essa posição. Ou pior ainda, né? A gente pode ter isso daqui. Ele vai jogar nas posições erradas. E aí é que está o problema. A gente tem que tomar cuidado com isso daqui. Então, na verdade, a gente vai ter que fazer um deslocamento. Então, a gente vai deslocar. Vou deslocar, vou deslocar e vou deslocar. E aí o deslocamento vai fazer com que ele grave para cá. Isso daqui é o que vai ter que acontecer. A gente vai ter que jogar essa posição 1 para cá. Então, índice 0 aqui vai ter que se tornar índice 1 aqui. Índice 1 nesse cara, índice 2 nesse. Índice 3, índice 2 nesse, índice 3 nesse, índice 3 nesse, índice 4 nesse. Mas não é sempre que vai ser somente isso, né? Esse é um problema que nós temos. O que a gente vai precisar entender é o que é essa distância daqui, né? Como que é essa distância? O que ela é? Então, essa distância daqui de um elemento para o outro é que eu tenho que entender o que é essa distância. Quem é ela, né? Então, essa distância aqui é quem? Isso daqui é um problema. Porque se a gente descobrir isso daqui, a gente sabe quanto que desloca. E sabe o quanto que desloca daqui para cá? Bom, deslocou 1. Porque aqui é 0, 1. Aqui é 0, 1. Posição 0 foi para 1. É sempre 1, né, que está indo para frente. Então, se a gente observar, vai ser isso daqui. Os índices vão estar aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tamanho 6. Esse cara daqui vai ser 0, 1, 2, 3, tamanho 4. Então, qual que é a diferença daqui? 0 para 1 é 1. 1 para 2 é 1. 2 para 3 é 1. 3 para 4 é 1. E da onde surgiu esse 1? É sempre 1? Não, não é. Por quê? É 1 porque aqui em cima a gente falou que a posição inicial é 1. Então, eu tenho que pegar esse deslocamento daqui. O meu deslocamento vai ser a posição inicial.
Vamos fazer um teste, né? Para ver se real isso daqui. E se eu quisesse ordenar esse trecho? Eu tenho um elemento, ó, um elemento que está ordenado e dois que estão ordenados e o ponto de quebra é o mesmo. Então aqui seria 2, ó. Beleza? Então eu vou começar, ó, 0, 1, 2. Vou começar daqui. Vai quebrar na posição 3, da posição 3 até o tamanho final, até o 5, né? Posição 5 não é o elemento, é a posição 5, que é essa. Ele vai pegar esse trechinho. Então ele vai ordenar isso aqui. Vai ficar 2, 4, 1, 3, 6, 5. Compilou, rodou. Olha só que legal. Agora ele tem um deslocamento de 2. Por que 2? Porque justamente a gente andou 2 casinhas para cá. Então, isso daqui é o nosso calcanhar de Aquiles que precisa ser solucionado. A gente tem a informação, a gente só precisa trabalhar no tamanho que a gente cria e o deslocamento que vai acontecer. São os dois pontos, então, que a gente vai ter que se preocupar. O tamanho do vetor que está sendo criado, né? Então, temos aqui a resposta. Eu estou pegando a resposta como ponto final. Não, não é o ponto final. Vamos fazer o nosso cálculo novamente. Cadê? Está para baixo, né? Se eu estou querendo ordenar, por exemplo, este trecho, são 4 elementos. Ele começa no índice 1 e vai até menor que o índice 5. Então, quantos elementos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Ok, mas como que eu chego nesse valor 4? 5 menos 1, 4. Se eu começar agora a querer ordenar isso daqui, são 3 elementos. Ele começa no 2 e vai até o 5. 2, 3, 4. São 3 elementos. 5 menos 2, 3. Se eu quiser ordenar tudo, beleza, são 6 elementos. 6 menos 0, 6. Então a gente sabe que o tamanho é do resultante, né? Sempre vai ser o tamanho aqui do término menos o tamanho da posição inicial. Isso está aqui em cima. A gente estava passando que o tamanho da nossa resposta era só o término, mas não é só o término, é o término menos o tamanho inicial. É aonde ele termina, menos o início. Agora a gente tem o tamanho verdadeiro do negócio. O problema tá que a gente vai ter aqui um deslocamento zoado, né? E esse deslocamento zoado é que vai ser o nosso problema. Se a gente fizer isso daqui, a nossa resposta, ela não pode começar no início. Porque se ela começar no início, a gente está assumindo que ela tem já esse offset, né? Esse deslocamento. Então, aqui, ela realmente tem que começar em 0. Então, ela começa em 0 aqui. Se a gente fizer dessa forma, aqui tem que começar em 0. Agora, o nosso problema está aqui, porque a gente mudou o tamanho e aí ficou dessa forma. A gente não tem mais esse elemento, agora está assim. E aí está defasado, ele vai copiar errado isso daqui. A gente vai ter que fazer esse deslocamento. A gente descobriu que isso daqui, na verdade, então, né? A gente descobriu que isso daqui é o que a gente está chamando de inicial. Está aqui. Esse é o tamanho inicial. É essa a verdade que está aqui. Isso daqui é o deslocamento inicial que a gente precisa. Dessa forma, o nosso vetor resultante, que é o nosso vetor original, né? Ele tem que ter esse offset, esse deslocamento do inicial, da posição inicial. Então, o atual tem que ser acrescido do inicial. Só isso. Acabou o nosso problema. Compilou, rodou, estourei em algum lugar. Vamos ver onde que eu estourei. Nossa, tá grande, já tem 199. Agora que eu vi que tá 200 ali, ó. 199, onde que eu tô? 199. Aqui. Vetor atual começa na posição inicial mais o deslocamento. Então é 0 mais ou é 0 mais o inicial. Daria
Ah, tá certo, tá certo. Quem ele está estourando aqui é o... Não é esse daqui que ele está estourando, ele está estourando esse. Porque esse vai de 0 até o tamanho. Então aqui não é inicial, aqui é 0. De 0 até o tamanho. É isso. Esse que estava estourando, não é esse como eu estava enganado. Então ele vai de 0 até o término dele, e aí o término não é mais término, né? A gente tem que trocar aqui. O término vai ser o tamanho da resposta, né? Ou resposta.length. Tamanho resposta. Pronto. Agora sim faz sentido. E vai ser o tamanho desse daqui. Compilou, rodou, agora bonitinho. Olha lá que legal. A gente está intercalando só esse trecho. Então, são 1, 2, 3 elementos. 1, 2, 3 elementos. A gente fez realmente os 3 elementos. Agora a gente faz esse deslocamento. O 1 vai vir aqui sobre o 6, olha lá. O 3 vai vir sobre o 1, aqui. E o 6 vai vir sobre o 3. Aí, aqui. Bonitinho. Está fazendo tudo belezinha. A gente está colocando ele nos devidos locais. Que é justamente esse deslocamento que a gente fez aqui, né? Então, esse deslocamento é isso daí que ocorre. Só para ficar condizente, vou colocar aqui de 1, né, para a gente ver. E aí o de 1 vai ficar exatamente com o nosso exemplo aqui embaixo, né? Vai bater com isso daqui. Aí a gente consegue ver também que ele fez esse deslocamento, ó. Belezinha. E não teve nada excedente. Conseguimos fazer mais uma otimização no nosso codigão. Então, essa otimização é bem legal, né? A gente economiza bastante tamanho. A gente não vai criar nada desnecessário. Estamos enxugando o gelo até dizer chega, né? Então, ficou legal que a gente fez essa otimização bacana do funcionamento do nosso código. Realmente, a gente estava desperdiçando o uso de array, né? Espaço em memória. Isso daí implica em alocação de recurso e depois liberação de recurso, né? E não utilização do recurso alocado. Então a gente aloca, não utiliza e está ficando zoado. Então, dessa forma, vendo isso, é bacana essa economia, porque a gente trabalhou dessa forma. Com isso daqui, a gente chega num passo interessante. A gente está com o nosso algoritmo montado e otimizado. Ele foi otimizado agora, está na melhor das suas capacidades, e a gente vai começar agora, nesse momento, a ordenar. Vamos ordenar isso daqui. Então, a gente vai ordenar um array. Vou fazer um arquivo salvar como. Vou chamar esse cara aqui, agora a gente vai diminuir o nome para ordenar. Ordena. Ele vai ordenar isso daqui. Vou colocar aqui para ele ordenar, e aí o que vai acontecer? Eu vou pegar, vou colocar aqui dessa forma. Beleza? Não, aqui é 4. Quero 4, 4. Beleza. Agora, o que acontece? A resposta esperada que nós temos é essa daqui. É isso que a gente deseja. Então, com base nos dados originais, então aqui, o original é esse, vou copiar aqui para baixo. O original é esse. E a gente tem isso daqui como resposta esperada. Esse é o original, essa é a resposta esperada. Beleza. Joia. O problema é que eu não tenho trechos sequenciais ordenados grandes o suficiente para ordenar tudo num passo só. Eu não consigo ordenar tudo. Por quê? Se eu começar, né, digamos que eu queira ordenar tudo, então vai ser ordenar de 0 até
tamanho final aqui, né? O original ponto seu comprimento. Digamos que eu queira ordenar tudo, para ter ele todo ordenado. Depois eu tenho esse, olha aí, ó. Eu tenho esse com esses dois. Eu poderia ordenar isso daqui. Aí eu vou ter esse trecho ordenado. Só que aí, putz, olha só, vamos fazer, né? Vamos fazer na mão aqui para poder visualizar. Passo 1. Eu tenho esse trecho. E esse trecho daqui. E aí, sobra ainda, vou deixar aqui com colchete o que sobrou. Só para a gente ver que ficou fora da jogada por enquanto. Isso daqui seria o lado da esquerda. E esse aqui o lado da direita. E a gente vai mexer. E aí a gente vai concatenar esses dois. Então, vamos pegar essas medidas e ver como que eu chamaria o intercala. E a gente vai ver o passo a passo do que está acontecendo. Então, eu teria que chamar aqui o intercala. Intercala nosso original, começando na posição 0. Ele vai quebrar, aqui é 0, 1. Quebrando na posição 1. Então, 0, 1, 2, 3. 3. Então, seria isso daqui. Feito isso daqui, a gente tem agora uma nova situação. Então, a situação após este primeiro passo. Agora, o nosso original, ele está desta forma. Vai ficar o 2, o 4, o 6. Ele ficou dessa forma. Olhando, a gente tem esse trecho ordenado e esse trecho ordenado. Só isso daqui. Então, vamos lá. Agora a gente tem isso daqui. Aí a gente tem aqui no passo 2 que ordenar o lado da esquerda com o lado da direita. E vamos pegar. Para executar as duas ordenações ao mesmo tempo, o Zé está perguntando, eu poderia, por exemplo, criar dois algoritmos que fazem a mesma ordenação, dividir o vetor em dois, ordenar os dois vetores e depois juntar em um novo vetor e ordenar novamente, de maneira que eu execute as duas ordenações dos vetores menores simultaneamente? Assim, dividiria a carga da ordenação menor, dividiria ou diminuiria, tornaria menor a carga dos dois. Você teria que trabalhar com thread. É a única ideia de simultaneidade. Perdão. Já estou ficando sem voz, né? Muitas aulas agora. Desculpa. Teria que dividir em thread. E o problema de dividir em thread é que você tem o problema da alocação da thread e a thread ela não executa ao mesmo tempo. A thread ela é dito que executa em mesmo tempo, mas a gente sabe que não existe ao mesmo tempo. Existe time sharing, né? Compartilhamento de tempo. Então, de qualquer forma, você vai ter aí gasto de recursos, porque
cada vez que você alocar uma thread para ordenar um trecho de um vetor, você está alocando recurso a mais do que você estaria fazendo. E provavelmente o processo daí, se ele não for executado em cores separados, isso daí você teria que controlar, ele com certeza vai estar concorrendo. Se ele estiver executando dentro do mesmo core, ele está concorrendo da mesma forma. Eu acho que aí não valeria a pena. E aí você teria que executar um trecho e ele ficaria meio sobreposto, mas ele tem o tempo ainda que gasta de colocar. Criar dentro de uma thread pode ser uma experimentação interessante. Não sei se ganha em velocidade, mas eu sei que perde em alocação de recursos, vai alocar muito mais. Você pode alocar em duas máquinas diferentes, mas depois você vai ter que pegar o original, você vai ter que copiar para a máquina, para a segunda máquina, metade, rodar os processos, copiar de volta. Não vai concorrer, mas você vai gastar recurso do mesmo jeito. O problema é que você quer executar ao mesmo tempo, mas você esqueceu que você tem que pegar de um lugar, copiar para outro, ordenar lá e voltar para cá. Então, esse tempo de copiar daqui para lá e de lá para cá novamente deve ser bem maior do que dentro do próprio computador, porque aí a rede fica sendo o gargalo, né? E aí o que acontece? Quando você copia em disco. E aí você está falando de disco mecânico ou de disco de estado sólido. Se for um disco de estado sólido, ele funciona bem mais rápido. Mas mesmo assim, memória RAM é extremamente rápida, né? Então, quando você alocou esses recursos em memória, ele não está no disco, então fica rápido fazer a ordenação. Quando você está criando gargalos, né? Mandando para outra máquina, você tem o recurso de rede e o recurso de disco do outro lado. Porque você não vai gravar em memória do outro. Você tem que gravar no disco, do disco carregar para a memória do outro e executar no outro. E aí tem que dar dois recursos. Então são esses detalhes que a gente tem que avaliar que vão consumindo recurso. Às vezes não vale a pena segmentar. Então só valeria a pena assim, se eu tenho um conjunto de dados muito grande. Mas eu tenho que ter em algum lugar uma máquina que consiga pegar todos os dados de uma vez e trabalhar a ordenação dele. Mesmo assim, ainda ficaria osso. É, é o que a gente fala, não é mole trabalhar com isso. Porque você sempre vai ter um ponto de implicação que vai ser o gargalo do algoritmo. Ou vai ser hardware, ou vai ser rede, ou vai ser tamanho do que você está ordenando. Sempre tem gargalo, né? Mas é uma ideia de se testar. Daria para fazer. A gente vai ver ainda no dia de hoje, a gente vai ver medição de tempo. E aí, com a medição de tempo, eu acho que seria legal executar, por exemplo, em thread. Você joga lá em thread e vê o que acontece. Nas segmentações, vai criando threads separados para ver se ele fica mais rápido fazer em thread do que fazer da forma com que a gente vai montar. E isso que o merge sort, ele é um algoritmo extremamente rápido. Ele é equiparável ao quick sort. Ele só perde para o quick sort por conta disso daqui, ó. Isso daqui é o calcanhar de Aquiles do merge sort. Ter que copiar os dados de volta para o original. É isso daqui o problema. Se ele não tivesse que copiar os dados de volta para o original, esse cara era top plus advanced. Literalmente ele era o cara, entendeu? Ele era o mais rápido de todos. Ele tinha desbancado já o quicksort. Mas esse processo de copiar de volta gera ainda uma passagem em todo o array, né? Não adianta. Então a gente tem N aqui. Senão esse cara seria logarítmico. E aí. E agora não, ele é N log N, né? De velocidade. Que é o. E é velocidade constante também. Então, esse aqui ele não tem implicação da ordenação dos dados. Tem esse detalhe. Multithread, pode ser. Mas é isso que eu estou te falando. Tem que avaliar se vale a pena a aplicação de thread. Então, você tem que testar para ver se o teu código, né, ele é mais rápido usando thread ou não usando thread. Então, tem que pensar nesse esquema. Ou você executa tudo numa batelada só, ou você cria threads.
qual que é o mais rápido? Não sei, tem que testar. Para o mesmo conjunto de dados, eu rodo com um, rodo com outro e vejo qual que é o melhor. Se aí eu pegar vários conjuntos de dados diferentes, executar e sempre o thread está valendo mais, ou na maioria das vezes o thread foi mais eficiente e a diferença média de tempo não é tão significativa assim, né, quando ele não é bom, valeria a pena pensar em sempre jogar para o lado da thread. Agora, se isso não é verdade, você volta a fazer para o método convencional sem thread. Mas voltando à explicação, né? Eu nem sei onde está, está aqui. A gente conseguiu, então, ordenar esses três. Falta ordenar agora os três últimos. Então, a gente pegou o trecho ordenado, a gente vai intercalar isso. Então, vamos intercalar no segundo passo. Então, a gente vai, perdão, intercalar agora. O nosso original, ele vai começar na posição 0, começou na 0, então 0, 1, 2, 3, vai até a posição 3, e ele vai finalizar na posição 4, 0, 1, 2, 3, 4, sempre na próxima. Com isso daqui, a gente vai ter agora que o nosso original ficou assim. Ele ficou desse jeito. Essa é uma ideia bacana. Ó. Agora a gente tem esse trechão ordenado e esse trechinho ordenado. Já que temos esses dois trechos ordenados, a gente pode pensar em algo desse jeito. Num próximo passo, que é o terceiro passo, a gente vai ter aqui, né? Ordenado, ordenado, e ó, não existe mais nada que precise, tá vazio. Então a gente tem lado da esquerda, lado da direita, tá lá, bonitinho. E aí a gente vai chamar a nossa intercalação. Agora, vai começar no 0, começou no 0, vai ser 0, 1, 2, 3, quebra na posição 4. Então, aqui quebra na posição 4. E ele vai até o tamanho do array, que é 6. E agora ele consegue ordenar. E aí, como resultado final, nós temos ele ordenado. Se a gente executar, então, esses passos que a gente colocou aqui, nesse conjunto de dados que a gente tem, então, nesse conjunto de dados, se a gente executar esses passos, a gente vai conseguir, com certeza, ordenar. Então, vamos lá. Ficaria aqui a primeira quebra, né? Então, vamos fazer isso daqui. Eu vou copiar esses caras daqui, ó. Eu já deixei prontinho de propósito, né? Vou copiar aqui para baixo. Então, ele vai pegar e vai fazer isso. Vai pegar esse aqui foi o primeiro passo. Segundo passo. Terceiro passo. E aí a gente tem ele ordenado. Então, a gente fez primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, a gente tem ele ordenado. Vamos ver o que aconteceu. Rodou, compilou e rodou. Olha só que legal. A gente pegou, então, essa primeira parte e a gente ordenou ela e jogou de volta. Então, o original agora ficou com esse trecho daqui ordenado e agora a gente vai concatenar com 3. Pegou esses caras, ficou exatamente a nossa resposta, né? Deixa eu colocar do ladinho para a gente ir acompanhando, né? Olha lá, nosso original. Aí a gente pegou essa parte do original e a gente copiou, fizemos a ordenação dele, ele ordenou esse trecho, está ordenado, e devolveu esse trecho ordenado para cá.
Aí, no próximo passo, no passo 2, ele vai fazer com esses 4 elementos. Vai ficar esse trechinho daqui ordenado. Copiou e ficou 2, 3, 4, 6, 1, 5. Lá no passo 3, 2, 3, 4, 6, 1, 5. Vai pegar esquerda, direita, vai intercalar ordenando, e aí a gente tem o resultado todo ordenadinho. Funcionou. Isso daqui funcionou. Então, a gente já está conseguindo montar o nosso esquema de ordenação. Porém, você percebeu que eu precisei ficar olhando os dados. Isso não é legal. Esse ter que ficar olhando os dados não é a parte legal do negócio. E esse olhar os dados eu não curti. Pessoalmente, eu não curti. E é um problema zoado, né? Porque, infelizmente, eu tenho que ficar olhando os meus dados de um lado para o outro, de um lado para o outro. E não é assim que funciona uma ordenação. Uma ordenação, eu passo meu conjunto de dados para o algoritmo, e o algoritmo se vira e ordena. Essa é a ideia que eu quero. Então, esse passo daqui, mesmo sendo passo a passo, né? A gente montando o que a gente precisa passo a passo, ele não está otimizado ainda. A gente precisa melhorar esse cara. Vou deixar esse aqui como um primeiro, vou fazer uma segunda versão para a gente ver se a gente melhora. Vamos ver se a gente melhora esse processo daqui. Com os mesmos dados originais. Beleza? Mesmos dados originais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o que a gente fez até agora. Vou deixar aqui o intercala para a gente ver o que a gente vai escrever. Agora, eu vou fazer assim. Eu vou tentar descobrir os meus dados. Para ficar um conjunto menor, só para ficar um conjuntinho menor de dados, vou usar isso daqui. Um, dois, três, só para ficar menor. Só para ficar menor, só para ficar menor. Olha lá. O que eu vou fazer aqui agora? Independente dos dados que eu tenho, porque nesse primeiro teste eu estava dependente dos meus dados, eu vou fazer assim. Esquerda, direita. Vou fazer isso daqui. Peguei e quebrei nessa parte. Vai ficar... Vou copiar os valores aqui para ficar certinho. 4 e 3 e 1. Vamos lá. Eu separei. Qual que é a premissa do nosso algoritmo? A premissa do nosso algoritmo é: eu tenho que intercalar dois trechos ordenados. Então, eu vou pegar o meu conjunto total de dados e eu vou quebrar no meio. Quebrei no meio. Ficou o lado da esquerda e o lado da direita. Esses caras estão ordenados? A esquerda está ordenada? A direita está ordenada? Não sei e eu não posso olhar os dados. Eu tenho que pensar como que eu vou fazer. Bom, já que eu não sei se a esquerda está ordenada e nem se a direita está ordenada, e se eu fizesse um segundo passo agora? Agora eu vou pegar, né, somente a esquerda. E aí, a esquerda, eu vou segmentar.
Segmentei. E literalmente estou chamando isso aqui novamente de esquerda, direita. Preciso agora ver se esse conjunto de dados está ordenado e se esse conjunto de dados está ordenado. Se esse conjunto de dados estiver ordenado e esse conjunto de dados estiver ordenado, eu intercalo. Quantos elementos eu tenho aqui? 1. Eu garanto que com um elemento, esse conjunto de dados está ordenado. E eu garanto que com um elemento, esse conjunto de dados também está ordenado. Já que eu tenho dois conjuntos de dados ordenados, eu vou chamar a intercalação para isso daqui. Então, intercala, começando na posição 0. Vou até colocar aqui os índices para a gente ver, né? Começando na posição 0, indo até a posição 1, depois, quebrando na posição 1, indo até a posição 2. Esse foi o primeiro. Isso daqui vai me resultar no original dessa forma. Posso intercalar esses dois trechos? Não, porque só esse daqui está ordenado. Esse daqui não está. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar agora, chamar um outro passo de trabalho, não vou mexer nesse daqui, vou pegar esse lado e vou fazer. E esse lado aqui vai ser minha esquerda e esse daqui vai ser a minha direita. Beleza. Fiz isso daqui. Esse lado está ordenado? Tá. Só tem um elemento. Esse lado está ordenado? Tá. Só tem um elemento. Se é isso daí mesmo, a gente vai fazer a intercalação disso daqui. E agora eu vou intercalar o quê? Eu vou intercalar começando na posição 2, começando na posição 2. Então, estou começando aqui no 2. Vou quebrar no 3, vou quebrar lá no 3 e vou até o 4. Vou até o 4. Ok. Agora, como resultado, nós teremos isso daqui. Então, eu tenho agora, num próximo passo, eu tenho o lado da esquerda ordenado, o lado da direita ordenado. Se ambos estão ordenados, eu vou chamar a intercalação. Agora eu posso chamar a intercalação. Só que aí ele vai começar no índice 0, vai até o índice, vai quebrar no índice 2 e vai até o índice 4, menor que o índice 4. Então ele vai conseguir fazer essa intercalação. E aí a resposta esperada é que ele esteja ordenado. Essa é a ideia. Então, se a gente pegar dessa forma, eu garanto que a gente vai ter os dados ordenados. Então, com esses dados, a gente vai ordenar dessa forma. Então, vamos colocar aqui as intercalações. Vou colocar aqui o intercala primeiro. É isso. Depois tem isso. E por último, isso.
Coloquei aqui para dentro só para a gente ver, ó. Precisa executar esses dois trechos primeiro, para depois ordenar esse. Visualmente falando, vou ordenar à esquerda, depois à direita, e depois eu ordeno tudo. Então, estou ordenando aqui à esquerda, aqui à direita, depois tudo. É isso daí. Olha lá que lindo. A gente pegou uma metade, outra metade e fez isso. E se a gente extrapolasse isso daqui, né? A gente fez esse primeiro trecho aqui, né? De exemplificação com 4 elementos. Ok. Então, compilando esse cara e rodando, a gente tem os nossos dados. Eu chamei? Não. Eu não atualizei, né? Lerdeza. Aqui é 0, aqui é 2 e aqui é 4. Isso, aqui tá certo agora. Compilou, rodou. Olha lá. Ordenado. Começou desse jeito, finalizou desse jeito. Dessa forma que a gente montou aqui, independente da ordem dos dados, independente da ordem, ele vai ordenar. Então, o que eu tenho que entender? Se eu pegar o meu conjunto original, eu quebro no meio, pego depois essa metade, quebro no meio de novo, até chegar em um elemento, quando eu tenho um elemento só, eu tenho certeza que ele está ordenado. E aí, eu ordeno 2, tenho isso ordenado, ordeno 2, tenho isso ordenado, e aí eu posso ordenar isso daqui. Se a gente escalar isso daqui, por exemplo, para um tamanho 8, e eu estou fazendo tamanho 8 de propósito, porque é múltiplo de 2, a gente está dividindo em 2, a gente vai ter algo similar a isso. Se eu fizer dessa forma, o que eu vou precisar fazer? A gente vai ter esse vetorzão daqui, agora tamanho 8, então aqui fica 4, 5, 6, 7, 8. Tamanho 8. Tá lá. Esse é o nosso original. A gente vai ter que dividir ele em duas partes. Vai dividir ele em duas partes. Aí eu tenho o lado da esquerda, o lado da direita. Aí eu não tenho esse cara resolvido ainda. Vou ter que quebrar isso aqui em 2. Então vai ficar esse cara aqui. E esse cara aqui. Olha lá. Quebrei em 2. Ficou esquerda, direita de novo. Não tenho certeza da ordenação. Vou quebrar isso aqui novamente. Aí a gente ficou desse jeito. Aí a gente chegou nesse daqui. Agora eu tenho certeza que isso daqui está ordenado e o restante aqui não está. Então, 4, 2 ordenado, o restante não está ordenado. Olha lá que bonitinho. Então, ordenado, o restante eu não tenho certeza. Então, agora a gente vai precisar pegar dessa outra parte daqui. Então, a gente voltou aqui, ó, no passo 2 e a gente vai fazer isso daqui. O 3, 1 e o 3. Então, a gente voltou e fez 1 e o 3. Opa, falei 3, escrevi 3, errado. Beleza, ele vai fazer essa ordenação. Com base nessa ordenação, ele vai fazer isso. E a gente sabe que esse trecho aqui agora está ordenado.
Agora, essa metade daqui está ordenada, esses dois estão ordenados, esses dois estão ordenados. Agora eu posso ordenar isso daqui. Então, ele vai fazer essa ordenação. E aí, belezinha, vai chamar esse trecho, vai ordenar esse trecho daqui. Então, ele já pegou primeira parte, segunda parte, e agora vai fazer isso daqui. Esse aqui é 0, 2, 4. Vai ordenar isso daqui. Chegou nisso daqui, ele vai ter como resposta esse trechão daqui está ordenado. E agora ele inicia o processo de verificação desse outro. Então ele vai começar novamente. Ele não sabe se isso está ordenado, ele divide isso daqui em duas partes, ele não sabe se isso está ordenado, divide em duas partes, ordena, devolve ordenado. Olha isso daqui, ele não sabe que está ordenado, divide em duas partes, ordena, devolve ordenado. Tem um trecho ordenado, tem outro trecho ordenado, ele vai pegar e fazer a ordenação. Depois que fizer, eu só preciso fazer a ordenação desse trecho e desse trecho. E aí, pronto, vou ser feliz, né? É essa a ideia. Então, no final das contas, é isso que eu vou precisar fazer, né? Esse daqui já está ordenado, esse trecho. Daqui para cá ele ordenou. É essa a brincadeira. Vamos escrever isso então para a gente ver como é que fica. Eu vou só copiar, porque eu vou precisar escrever esse outro trecho de novo, né? Isso daqui. Agora, olha só que legal. Ele ordenou a metade e agora vai começar o outro lado. Ele vai começar o lado da direita. Então, ele vai começar o lado da direita, vai fazer o sétimo passo, oitavo passo, nono e assim por diante. Eu tenho toque, eu quero alinhar as coisas, eu tenho esses problemas, me perdoem. Mas é maior do que eu. Ai, ai, eu não me contenho, não me comporto, eu tenho que fazer isso, né? Agora, o que que a gente vai pegar? A gente vai pegar esses dados daqui, desse lado, e mais esses dados. Ele não sabe se está ordenado ou se não está. Se ele não sabe, ele vai fazer, então, isso com isso. E aí, o resultado vai ser, ele começou aqui na posição 4. Então, ele começa aqui 4 e vai até o 5 e o 6. Aí ele vai ordenar isso daqui. Esses dois vão voltar ordenados. Aí ele vai pegar esse outro lado. Então, ele vai pegar esse outro lado. Agora, esse outro lado, só colocar esses espaços aqui que eu percebi que desalinhou. Reclamem, mas eu sei que eu sou assim, infelizmente, né? Eu tenho esses probleminhas. Tá bom. Acho que agora tá alinhado. Tomara que esteja, porque isso me deixa mais feliz. Agora ele pegou esses dados, então eu tenho isso daqui. Cadê? Tá aqui, né? Ele volta nesse passo e vê isso daqui. Ele vai tentar ordenar esse lado. Então a tentativa de ordenação dele vai ser desse lado. Então ele vai pegar o 5 e o 6. Ah, mas já está ordenado. Ele não sabe. Então ele vai pegar e vai fazer da seguinte forma. Vai pegar aqui, começando no índice 6, indo até o 7 e terminando no 8. E ele vai pegar e vai devolver isso daqui ordenado. Agora eu tenho esse trechinho ordenado e esse trechinho ordenado. Então, ele quer ordenar isso aqui. Então, ele sabe que esse está ordenado e que esse está ordenado. Já que esses dois estão ordenados, eu posso pegar agora e fazer isso daqui. Da posição de índice 4, quebrando no índice 6,
eu vou até o índice 8. Então, eu tenho esse trecho daqui que dá para ordenar. Então, isso daqui é possível ser ordenado. Começa no 4, quebra no 6, vai até o 8. Consigo ordenar. Quando eu fizer isso, eu vou ficar exatamente com esses dados. 5, 6, 7, 8. Ah, ordenou, professor. Não, ele não sabe que está ordenado. Ele sabe que esse trecho está ordenado e que esse trecho está ordenado. Mas ele não sabe se tudo está ordenado. Se ele não sabe, nesse momento, a gente vai ter isso daqui. Esse trecho vai ser feito aqui e esse trecho vai ser feito aqui. Por um acaso, ele está ordenado aqui, mas ele não sabe, o algoritmo não tem essa visão, ele não enxerga isso. Então, ele tem que testar. Independente, ele não enxerga, tem que testar. Feito isso, ele vai passar por tudo isso. Se tudo der ok, como que ele vai fazer aqui? Ele vai intercalar do índice 0 ao índice, vai quebrar no 4 até o índice 8. No final, vai ter a resposta toda ordenadinha. E a gente vai ter como resposta final, a nossa resposta esperada, tudo ordenado. Então, eu tenho uma maior quantidade de chamadas de intercalação. Olha só a quantidade de chamadas de intercalação que eu tenho, né? Vamos pegar aqui desde a primeira. Então, aqui, ó, intercala esse lado. Então, intercala esse lado. Não vai muito lá para baixo, Cristóvão. Volta, 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 volta. Vou fazer aqui, ó. Intercala esse lado. Foi 1, 2, agora 2, 3, 4. Intercala esse lado. Agora vai do 4, do 0, 4, cadê? 0, 0 a 4. Tá aqui. Do 0 a 4. Vai intercalar tudo isso. Agora, a gente vai fazer do 4 ao 6. Então, do 4 ao 6. Cadê? Do 4 ao 6. Tá aqui para cima. Do 4 ao 6. Tá aqui. Do 4 ao 6. Ele vai intercalar. Agora ele vai fazer do 6 ao 8. Do 6 ao 8. Vai intercalar. Agora ele vai fazer do 4 ao 8. Então, do 4... Cadê? Do 4 ao 8. Tá aqui. Vai fazer esse do 4 ao 8. Terminou o primeiro, terminou o segundo, ele vai fazer essa última intercalação, que é do 0 ao 8. É isso daqui que ele vai montar. Então, ele vai executar esses dois. Quebrar a linha aqui. Só para a gente ver, né? Ele executa esses dois. Aí depois, ordenou 2. Ordenou mais 2. Posso ordenar 4. Ordenou 2. Ordenou 2. Posso ordenar 4. Tenho 4 ordenado. Tenho 4 ordenado. Posso ordenar os 8. É essa a ideia. Então, é isso que o nosso algoritmo está fazendo. E se você for perceber, existe uma similaridade dos números, né? Então, por exemplo, eu quero fazer de 0 a 8, mas eu não posso fazer de 0 a 8. Então, eu vou ter que pegar primeiro fazer de 0 a 4. Então, ele vai fazer de 0 a 4 aqui. E depois, ele vai fazer de 4 a 8. Ele vai fazer de 4 a 8 aqui. Porém, eu não posso fazer de 0 a 4. Primeiro, eu tenho que fazer de 0 a 2, 0 a 2, e depois de 2 a 4. 2 a 4. E a mesma coisa aqui. Eu não posso fazer de 4 a 8. Primeiro eu tenho que fazer de 4 a 6, está aqui, e depois de 6 a 8, que está aqui. E aí, funciona. Ele vai chamar dessa forma o nosso teste.
Então, para fazer a intercalação de 8 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está chamando o método de intercalação 7 vezes. E é isso que eu estou contando. É a quantidade de vezes que ele vai fazer. Se isso daqui estiver certo, compilou, rodou, a gente vai ter os nossos dados originais, a chamada, e você vai ver nas ordenações, e ele vai chegar aqui no final e, bonitinho, mostrar para a gente. É essa a ideia. Ele vai mostrar para a gente isso daí. Essa é a ideia que a gente tem. Conseguir fazer isso daqui. Ele fez esse processo e fez bonitinho, ordenando. Cara, não dá para fazer isso na mão. Se eu tivesse, sei lá, 1000 elementos, vou ter que fazer, quebra 1000 em 2, vai ficar 500, quebra em 2, vai ficar 250, quebra em 2, vai ficar 125, quebra em 2, vai ficar 50, 72,5, 63, quebra em 2, vai ficar 32, 31, depois vai ficar 15, 16 e 15, depois vai ficar 8, depois vai ficar 4, depois vai ficar 2. Poxa vida, olha o tanto de passo, cara. É muita coisa. É muita coisa. E eu vou escrever tudo isso toda vez para ordenar? Não. A gente vai otimizar esse processo, né? Então, vamos fazer a otimização desse processo. Então, aqui, a gente vai fatorar esse cara no método de ordenação. Então, é isso que eu preciso fazer. Eu quero transformar isso aqui no método de ordenação. Vou criar o meu método de ordenação. Tem que ser estático. Void. Opa, na linha de baixo. Void, chamar ele aqui ordena. Depois a gente vê os parâmetros. Como não é void, não retorna nada. Isso daqui é o que eu vou fazer lá dentro dele. É isso daqui que eu vou fazer lá dentro dele. Os parâmetros que eu vou usar vão ser algo muito parecido com isso aqui, né? Só que eu não quero passar o ponto de quebra, eu quero que ele quebre sozinho. Então, opa. A minha quebra vai ter que ser calculada aqui. A gente sabe que ele vai ter que começar a tentar fazer essa intercalação. Quando não der certo, a gente vai quebrar ele. Então, a gente vai fazer o teste. A nossa quebra é sempre assim. Eu pego a posição inicial, 0, a posição final, 8. 0 mais 8, 8, dividido por 2, 4. Ok. Vamos ver se esse aqui também dá certo fazer desse jeito. 4 mais 8, 12, dividido por 2, 6. Ok. 6 mais 8, 14, dividido por 2, 7. Ok. 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. 0 mais 4, 4, dividido por 2, 2. 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. 0 mais 2, dividido por 2, 1. Então, sempre funciona. Então, se a gente pegar e fizer aqui, posição inicial mais o término, e isso daí eu dividir por 2, eu tenho ponto de quebra. E aí eu posso substituir os nomes. Então, o que eu vou querer fazer é esse último aqui. Então, esse último eu vou conseguir fazer. Então, vou chamar esse último daqui. Esse último eu tenho certeza que eu vou fazer do jeito bonitinho. Vou dar um Ctrl X para guardar, só para ver se daqui a pouco a gente vai usar, né, para alguma coisa. Mas o nosso vetor vai ser intercalado da posição inicial, vai quebrar na posição de quebra e vai até o término do array. É isso daqui que a gente vai fazer. Só que, lembra que eu ainda tenho tudo isso daqui, ó. Eu tenho tudo isso daqui. Só que o que acontece quando eu passo, por exemplo, os valores 0 e 8? Ele divide em 2. E aí eu vou ter um passo que vai de 0 até a quebra e outro da quebra que vai até o final. Ou seja, se eu pegar e falar para ele, ordene o lado que é isso que a gente está fazendo, né? Aqui, né? Eu estou falando para ele assim, ordene o lado da esquerda.
ordene o lado da direita. Aí ele cai aqui e ele fala, ordene o lado da esquerda, ordene o lado da direita. Ordene o lado da esquerda, ordene o lado da direita. Tá ordenado, tá ordenado. Ah, então intercala. Então eu chamo duas vezes a ordenação, ó. O que eu estou fazendo é exatamente isso. Eu estou falando para ele. Ordena o nosso vetor da posição inicial até a nossa quebra. Depois, ordena nosso vetor da posição de quebra até o término. E aí, esse daqui é o lado da esquerda, que eu estou mandando ordenar, e esse aqui é o da direita, que eu estou mandando ordenar. Se os dois estão ordenados, eu mando intercalar. Então, teoricamente, isso daqui vai fazer com que tudo funcione lindo, maravilhoso. Eu só preciso chamar ordena de tudo isso daqui. Ordena, começando na posição 4, eu não tenho mais o final. A gente ainda pode melhorar, transformar isso aqui em, como que é o nome? É original. Original ponto seu comprimento. Ordena o original, começando em 0, original até o seu comprimento. Se tudo der certo, a gente fez o nosso método de ordenação. Opa, não mudei o nome. Deixa eu atualizar o nome. Atualiza o nome. Vem para baixo, vem. Compila. Tira essa janela. Roda. Opa. A gente já sabe o que aconteceu aqui, ó. Stack Overflow Error. Ele teve um Stack Overflow. Ele estourou a pilha de chamada. E faz muito sentido, porque o que a gente está fazendo no nosso ordena é uma recursão. Olha lá, ordena está sendo chamado dentro de ordena. Então, o que a gente tem que ver aqui é que isso daqui é o nosso caso recursivo, né? Então, isso daqui é o nosso caso recursivo. É o nosso caso recursivo. O que está nos faltando, né? Está nos faltando o nosso caso base. E aí, cadê o caso base, né? Aí a pergunta é, cadê o caso base? Cadê o caso base, né? Essa é a pergunta. O nosso caso recursivo, ele está quase pronto. A gente tem que fazer o nosso caso base. O que acontece aqui? Vamos voltar na nossa explicação. A gente tem que dividir os nossos dados até sobrar apenas um. Se eu tiver menos que um elemento, eu não posso fazer. Então, quando eu tenho um, ele está ordenado. Só que você tem que pensar assim, não é quando tem um. Na verdade, eu só posso quebrar ele quando eu tiver pelo menos dois. Eu não posso quebrar ele quando ele tiver apenas um. Não dá certo. Então, eu tenho que fazer quando eu tiver pelo menos dois elementos. Quando ele tiver um, ele já está ordenado. Então, não preciso mais fazer a ordenação. Então, para ordenar, eu tenho que ter pelo menos dois elementos. Então, para ordenar, eu preciso ter pelo menos dois elementos. Estão ouvindo? Para ordenar, eu preciso ter pelo menos dois elementos. É isso daí. Para ordenar, preciso ter pelo menos dois elementos. Como eu sei quando tem dois elementos? Se eu subtrair do término o valor, a posição inicial,
eu sei quantos elementos que tem. Então, por exemplo, vamos pegar aqui todas as chamadas, né? Na primeira chamada do intercala, de 6 menos 4, eu tenho 2 elementos. Então, isso daqui tem 2 elementos. Ok, de 6 até 4 tem 2 elementos. Aí, de 6 até 8 tem 2 elementos. De 4 até 8 tem 2 elementos. Ele pode fazer. Aí aqui, de 0 até 8, tem 8 elementos. Ele pode fazer. Quando ele chega em um só, ele não faz. Em nenhum momento a gente fez quando tinha um só. Então, se eu pegar aqui e fizer o término menos a posição inicial, isso daqui tem que ter pelo menos 2, ou seja, tem que ser mais do que um elemento. E aí funciona. Nosso caso base vai ser quando isso não for verdade. Compilou, rodou, tuque, ordenado. Tá aí. Sei que vai ser feita uma pergunta. Ah, professor, e se for valor ímpar? Haha, vamos testar. Vamos ver aqui. Se eu tiver, por exemplo, isso. Tem o ímpar. Compilou, rodou. E aí a gente tem 2, 1, 2, 3, 4, 5. Não temos o 6, que a gente apagou. 7, 8. Ordenado. E aí temos o nosso merge sort montadinho. Ele faz dessa forma, então. O merge sort, ele faz a ordenação da metade da esquerda, ordena a metade da direita. Se a metade estiver ordenada, se ele estiver ordenado, você pode traduzir isso aqui está ordenado? Por quê? Se não estiver ordenado, ordene, né? Então aqui seria algo assim, né? Ele está perguntando aqui, se não estiver ordenado, ordene as duas metades antes de intercalar ordenando. Se não estiver ordenado, ordene as duas metades intercalando. Então, ordena, ordena, intercala. Ordena esquerda, ordena direita, intercala. Ordena esquerda, ordena direita, intercala. E aí está montado o nosso merge sort. E o merge sort ele é legal porque ele tem tempo constante. Ele sempre gasta a mesma quantidade de passos para resolver o problema. Porque ele não sabe se os dados estão ordenados. Como chegamos aqui nesse caso, né, no passo 12, não, aqui, perdão, aqui seria 13, né? Quando chegamos no passo 12, os dados já estavam ordenados, mas ele não sabe. Então ele sabe que esse trecho está ordenado, ele sabe que esse trecho está ordenado, ele chama a intercalação ordenando, e aí ele faz mais uma vez o trecho, e aí ordena, e aí sim resulta, mesmo os dados estando ordenados. A mesma coisa, quando ele chegou aqui, os 5 e 6 estavam ordenados. Não importa. Ele vai dividir e vai ordenar. Então ele sempre. Perdão, aqui em cima, né? Ele não sabe que está ordenado. Ele vai dividir e vai ordenar. E aí vai voltar com eles na mesma posição. Essa é a característica do merge sort. O merge sort funciona assim. Então, por conta disso, ele tem essa característica interessante aí, né? De como ele funciona. E isso daí é bem legal para a gente se a gente pensar bem, não, com ele a gente não precisa se preocupar com a ordenação dos dados, porque independente ele vai fazer. E esse cara ele tem essa vertente aí, é muito interessante. A gente tem uma variável contadora igual a zero aqui, ó, contadora igual a zero. Eu quero saber quantas vezes ele vai fazer o método de intercalação. Quantas vezes ele vai chamar o método de intercalação? Contador, mais. Só para a gente ver aqui quantas vezes. Compila, roda, ele fez 7 vezes. Se eu tenho 8, ele fez 7. Se eu mudar aqui o tamanho dos meus dados, por exemplo, né, peguei 4, compilou, rodou, fez 3. Então ele sempre faz
o tamanho menos 1. Ele sempre faz o tamanho menos 1. É isso daí que ele está fazendo. Essa é uma ideia legal. Então, ele sempre vai fazer o tamanho menos 1. A quantidade de vezes que ele chama a intercalação é o tamanho menos 1. Por quê? Ele vai fazer 2, 2, 2, 2. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Depois ele vai fazer 5, 6, 7. São a quantidade de vezes que ele faz. Ele faz 7 intercalações. O problema do merge sort, como eu já tinha comentado, está lá na intercalação real mesmo, né? É isso daqui. É lá no finalzinho dela, aonde ela devolve para o original os dados que ela ordenou, né? Isso daqui é o problema, porque ela usa esse temporário daqui. E aí ele tem que voltar esses dados. No final, só para a gente ver, rodando, olha só. Eu tenho tamanho 4, então ele tem 1, 2, 3, 4. Ok? Vou fazer agora aqui tamanho 8. Rodou. Tamanho 8. Ele vai fazer 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 20, 16. Aí 16 mais 8, 24. 3 vezes 3. Então fez 3N. Então ele fez 3 vezes isso daqui. Olha só a quantidade de dados que ele copia. É um problema isso daí do algoritmo. Mas faz parte dele. E ele é assim, é o concorrente direto do Quicksort, né? Eles são equiparados. E aí o próximo algoritmo que a gente vai estudar é o Quicksort. O Quicksort ele pode ser tão bom quanto o Merge Sort, porém ele tem a vantagem de não ter que copiar os dados novamente de volta, mas ele pode ser tão ruim quanto o Insertion Sort ou um Selection Sort da vida. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega complicado mesmo, porque ele varia de acordo com a distribuição dos dados. Então, como os dados estão distribuídos, é isso que acontece. Então, essa é a dor de cabeça que nós temos com o bendito do algoritmo de ordenação rápida em comparação com o Merge Sort. O Merge Sort em si, ele tem um tempo logarítmico. Por que que é logaritmo? Porque ele é baseado numa recursão que vai dividir o problema em 2. Então, ele pega o conjunto todo e quebra no meio. Pega esse conjunto novo, quebra no meio de novo. Pega esse conjunto, quebra no meio. Até só sobrar um elemento de cada um. Ele vai quebrando isso daí numa estrutura de árvore. Essa estrutura de árvore é o que nos interessa realmente. Se você for ver, vai ser o tamanho dividido por 2, depois o tamanho dividido por 2, tamanho dividido por 2, tamanho dividido por 2, tamanho dividido por 2. Isso daí dá logarítmico, né? Então a gente tem aí uma complexidade logarítmica associada ao nosso algoritmo. Então ele tem isso daí. Porém, ele varre todo o vetor para copiar de volta. Esse varrer todo o vetor para copiar de volta tem um custo n. Então ele gera para a gente um custo n log n. E é o que o Quicksort é também, n log n. Então essa é a ideia do n log n. Os dois são de mesma complexidade, porém merge sort de tempo constante. Quicksort ele varia de n quadrado até pior caso, né? Até o melhor caso n log n. Então ele vai muito mais, ele pode ser muito ruim ou até muito bom. Então ele varia demais. E isso daí é o algoritmo de ordenação por junção. O que a gente fez foi automatizar o processo de dividir e saber se está ordenado ou não. Porque a gente, até a última aula, a gente intercalava ordenando. A gente fazendo na mão, a gente intercalava. O que a gente fez nesse ponto daqui foi, né, só para a gente ver, nesse ponto daqui, isso daqui foi automatizar o processo. Só isso.
Então, automatizamos o processo. É simples? Não é, porque isso aqui envolve uma recursão. Envolver recursão dificilmente é simples, mas ele não é algo tão absurdo. O processo em si pode ser um pouco mais complexo, mas a ideia é muito simples, né? A ideia em si é simples. Eu tenho que automatizar o processo de ordenar. Como eu não sei os trechos ordenados, divide e ordena, divide e ordena, divide e ordena, divide e ordena. E aí agora eu estou na menor quantidade. Está ordenado? Está ordenado. Intercala, intercala e volta intercalando tudo. É essa a ideia do algoritmo. Funciona de uma forma linda, maravilhosa. É isso. Curtiram? Dúvidas?